Milionário fica surpreso ao descobrir que mendiga durante uma enchente. A tempestade rugia como um animal ferido versus de relâmpagos. Judite, de 32 anos, olhava para a janela, o coração em pedaços. O rio estava prestes a transbordar. Suas ruas já eram um mar de água suja. Ela e sua filha Maria, de 8 anos, estavam em um pequeno barraco na área vulnerável àquelas enchentes de sempre. As paredes de papelão falhavam em proteger a casa de um mundo que já havia sido cruel. O calor de Maria, que tinha estado doente, aumentava o desespero. Judite somente conseguia orar em silêncio, um pedido à força do universo para que as coisas melhorassem. Foi então que, no meio daquele caos, uma batida na porta a fez pular. Judite abriu sem esperar nada do lado de fora e se deparou com Paulo Ferraz, um homem cuja aparência de milionário era inconfundível. Seu terno caro e os sapatos brilhantes pareciam completamente deslocados naquele cenário de... Aliás, ele sempre esteve. Estava habituado ao seu mundo isolado, repleto de riqueza, mas vazio. "Posso entrar?" perguntou ele, a chuva escorrendo pelo rosto. Judite hesitou, mas o instinto maternal venceu. Ele era um estranho, mas em um momento como aquele, quem poderia rejeitar a esperança? Paulo entrou, os pés encharcados, o ar teçado com o cheiro de chuva e ansiedade. Maria, sempre otimista apesar das adversidades, sorriu. Sem perceber, os dois já estavam conectados. De alguma forma, Judite ofereceu um cobertor e os três se aconchegaram em um canto quente, longe da água que subia. Há algo mágico na simplicidade de um lar, mesmo quando este parece mais um abrigo improvisado. Foi ali que Paulo conheceu um mundo que nunca imaginou sentir: amor e compaixão. As risadas de Maria ecoavam como canções curativas, rompendo a frieza do seu cotidiano. Mas a tempestade não era a única a trazer problemas. Quando Maria adoeceu, o caos se tornou uma verdadeira batalha. A menina tinha febre alta e Judite se viu sem recursos. Paixões e medo colidiram dentro de Paulo. Ele olhou para a garota com um aperto no peito, sentindo-se impotente. E pela primeira vez, o peso de sua fortuna se tornou uma carga. O que vale uma vida quando você não sabe como salvá-la? Quando a tempestade finalmente deu trégua, Maria começou a melhorar. No entanto, as coisas mudavam. Judite e Paulo desenvolveram um laço forte. Mas o medo do que a sociedade pensaria sobre a união de uma mãe humilde e um milionário estava sempre presente. Seria Paulo capaz de aceitar esse amor em meio a tanto preconceito? E Judite poderia confiar completamente em alguém que vivera em um mundo tão distante do seu? Judite sabia que se falasse sobre seus sentimentos, ela poderia dar um passo adiante. Mas e se Paulo não estivesse pronto para isso? O horizonte, mesmo depois da tempestade, ainda era incerto. O que você realmente quer, Paulo? Ela queria saber. O que eles poderiam se tornar diante de tantas dúvidas? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Judite sentou-se na beira da cama, os olhos fixos em Maria, que finalmente havia caído em um sono tranquilo. Paulo, ainda no sofá improvisado, observava a cena. Um misto de alívio e inquietação o consumia. O calor entre eles tinha crescido, mas ele ainda lidava com seus próprios sentimentos. E que você realmente quer, Paulo? A frase ecoava na mente dele enquanto lutava contra as dúvidas. Foi naquele momento, quando o silêncio parecia apertar a casa, que um estrondo repentino ecoou lá fora. Judite e Paulo olharam rapidamente para a janela. O vento ganhava força e uma cortina de água se desenrolou, trazendo um novo pavor. O rio estava furioso novamente e eles podiam ver a correnteza cada vez mais próxima. Judite! Paulo chamou, o olhar aflito. Precisamos nos preparar! Sobressaltada, Judite se levantou. As memórias das enchentes anteriores invadiram sua mente. O medo era palpável. Mas antes que pudesse fazer algo, um grito cortou o ar. Era uma mulher, uma vizinha, que corria em direção ao barraco, seus olhos arregalados de terror. Judite! A barragem está quebrando! Paulo e Judite trocaram um olhar perturbado. Não era um simples fenômeno da natureza. A mulher, em um impulso de desespero, contou que a barragem que protegia a comunidade havia cedido. Todos estavam em perigo. O mundo exterior se tornava um caos. Paulo sentiu uma adrenalina percorrer seu corpo e uma decisão urgente tomou forma em sua mente. Vamos! Ele puxou Judite e Maria com firmeza. Precisamos sair agora. Judite hesitou. Embora o instinto a chamasse a agir, um nó de dúvida apertava. Ela estava prestes a se lançar à corrida, quando, de repente, outro estrondo ecoou. Um pedaço do teto desabou com um som ensurdecedor, e uma nuvem de poeira invadiu o ar. A chuva entrava sem pedir licença, como se quisesse se juntar ao desespero da situação. Então, antes que pudessem se mover, uma sombra colossal passou pela janela. Era uma grande estrutura, um objeto que parecia ter caído do céu. Antes que pudesse pensar, Judite assistiu horrorizada enquanto um enorme caminhão-cisterna despencava, deslizando pelas águas em direção ao barraco. Cuidado! Paulo gritou, saltando à frente de Maria, protegendo-a com seu corpo. O impacto foi brutal. Pedaços do caminhão se espalharam e a casa desabou em um colapso ensurdecedor. Judite sentiu tudo escurecer ao seu redor. Quando conseguiu abrir os olhos, estava deitada em um lugar desconhecido. O som da água correndo ainda ressoava, mas o ambiente era diferente. Ao seu redor, pessoas desconcertadas tentavam entender o que havia ocorrido. Mas, acima de tudo, era a dor pulsante que a imobilizava. Antes de se levantar, notou Paulo a poucos metros, seus olhos fixos em algo. Não, em alguém. E o coração de Judite parou. Uma mulher, elegantemente vestida, estava se levantando dos escombros. O rosto era familiar, e suas feições não eram apenas familiares. Eram idênticas às de Judite, igualzinha a ela, como se fosse um reflexo de outra vida. O choque tomou conta. Quem é ela? O que está acontecendo? Pensou. Paulo aproximou-se, ainda em estado de choque. Judite! Ele disse, hesitante, a voz trêmula. Essa é a sua irmã, não é? As palavras dele reverberaram, e Judite sentiu o chão sob os pés tremer. Uma irmã? Uma vida inteira de segredos escondida nas sombras. Tudo o que ela pensou que sabia, tudo o que conhecia, estava prestes a desmoronar, assim como seu abrigo. E no fundo, Judite nem sabia se queria descobrir mais.
Ou se preferia permanecer na escuridão? Judite ficou paralisada. A visão da mulher a poucos metros parecia um eco de sua própria imagem. A irmã? Isso não fazia sentido! A última coisa que esperava em meio ao caos era encontrar alguém tão próximo a si. Seu coração disparou, a confusão dominava a mente. O quê? O que está acontecendo? Judite murmurou, ainda processando a situação. A mulher, olhos intensos e expressão perplexa, caminhou na direção dela, a água do chão ensopando seus sapatos, como um símbolo do desespero que a cercava. Judite! Paulo chamou, sua voz uma mistura de alívio e confusão. Você precisa falar com ela. Mas Judite não tinha palavras. Havia algo mais profundo na expressão da mulher. Algo que a fazia sentir como se conhecesse aquela desconhecida. Antes que pudesse formular uma pergunta, a mulher falou com uma voz fraca, quase uma súplica. Eu não pude te encontrar antes. As palavras não saíam como queria e o pânico a consumia. Enquanto a chuva alagava o chão, a situação do lado de fora se tornava cada vez mais desesperadora. De repente, uma explosão de ruídos interrompeu o momento. Tudo girou e uma nova onda de medo tomou conta. Um bando de pessoas, a menos de uma rua, começou a correr em direção a Judite e os outros, gritando e apontando. O que era isso? Judite olhou para a direção que todos estavam fugindo e viu um brilho intenso ao longe. Algo metálico, algo que não pertencia àquele mundo. Eles estão vindo! Uma voz na multidão ecoou como um grito de alerta. Judite olhou para Paulo e ficou sem respirar. Ele também estava olhando, a boca entreaberta. O que está acontecendo? Judite perguntou, a voz tremendo. Eu não sei! Paulo respondeu, olhando de volta para a mulher. O que você está escondendo? Então a mulher levantou as mãos, cobrindo o rosto com as palmas e murmurou. Não posso fazer isso. Eu não posso. A revelação abalou Judite como um soco no estômago. Algo estava claramente errado. Aquela mulher parecia petrificada, e Judite percebeu que não era só a tempestade que estava prestes a desabar sobre elas. Com um movimento rápido, a mulher começou a se afastar, desaparecendo na multidão de pessoas. Espera! Judite gritou, seu instinto maternal a chamando a seguir. Mas antes que pudesse se mexer, uma luz ofuscante iluminou o céu, cortando a escuridão. Todos grudaram os olhos na cena, que parecia saído de um filme de ficção científica. Uma enorme aeronave sobrevoava a região, como um predador suave preparando-se para atacar. É um helicóptero! Alguém gritou, e Judite entendeu a mensagem. O que estava para acontecer era maior do que ela podia imaginar. Mas antes que pudesse processar, a aeronave fez um movimento inesperado, descendo rapidamente. Um barulho ensurdecedor preencheu o ar e o pânico se espalhou. Tudo em seu entorno parecia girar, e Judite sentiu que seu mundo estava se desmoronando. A mulher, que antes parecia uma miragem, agora havia desaparecido. Paulo a puxou para longe da janela quebrada. Judite, precisamos sair! Ele gritou. Mas Judite estava paralisada, pensando na mulher, a imagem dela que a assombrava. E naquele segundo, um pensamento devastador passou por sua mente. E se a mulher fosse realmente sua irmã, perdida por tantos anos e reaparecendo justamente agora, no momento mais caótico de sua vida? O silêncio ensurdecedor que se seguiu ao barulho do helicóptero não durou muito. A aeronave começava a soltar uma luz intensa,
E de repente, uma chuva de folhetos começou a cair. Judite olhou para Paulo, que tinha o rosto preocupado. Era algo de emergência? Era um sinal? Uma folheta foi cair. Saltou-se para Paulo, que tem o rosto preocupado. A mudança está chegando. E nesse momento, Judite entendeu que a tempestade que estava enfrentando não era apenas sobre água e destruição. Era o início de algo muito maior. Algo que mudaria tudo. E de alguma forma, a mulher estava no meio disso. Judite achava que sabia quem era, mas agora tudo poderia estar prestes a mudar. O futuro nunca foi tão incerto. O que estava por vir? Judite ficou paralisada. A visão da mulher a poucos metros parecia um eco de sua própria imagem. A irmã? Isso não fazia sentido. A última coisa que esperava em meio ao caos era encontrar alguém tão próximo a si. Seu coração disparou. A confusão dominava a mente. O que está acontecendo? Murmurou Judite, os olhos fixos na mulher, buscando respostas. A água do chão se misturava ao desespero ao redor. A mulher, com um olhar intenso e um semblante de agonia, foi em direção a Judite, mas hesitou. Antes que pudesse proferir uma palavra, um estrondo ensurdecedor ressoou, como se um trovão tivesse explodido bem acima deles. Judite sentiu a pressão do ar ao seu redor mudar, e o pânico foi instantâneo. O helicóptero, agora mais próximo, parecia prestar atenção na cena. Judite! Gritou Paulo, puxando-a de volta. Precisamos sair! Porém, Judite estava paralisada. A mulher a observava e havia algo em seu olhar que falava mais do que palavras. A torrentada de sentimentos estava prestes a transbordar. Todas as suas memórias, segredos e dores começaram a se misturar. E antes que pudesse reagir, a mulher a chamou. Judite, escute! Não sou apenas sua irmã. Estou aqui para te proteger. O que poderia ser mais impactante? Judite arregalou os olhos. A cabeça girava. O mundo estava desmoronando ao seu redor. Mas agora tinha que lidar com essa verdade avassaladora. Era possível que aquela mulher não fosse apenas um eco do passado? O que mais poderia revelar? Enquanto isso, as pessoas na multidão continuavam a correr, e uma luz verde começou a brilhar do helicóptero que pairava ameaçadoramente. Judite viu pessoas sendo iluminadas, e gritos de alerta estavam por toda parte. O que está acontecendo? Gritou alguém no fundo. Os murmúrios se espalhavam como sombras. Paulo, ainda muito perto, segurou Judite com firmeza. O medo nos olhos dele estava claro. Ele olhou para a mulher e, mais uma vez, para Judite. O que ela quer dizer com te proteger? A incredulidade na voz de Paulo fez o coração de Judite acelerar ainda mais. A mulher estava prestes a responder, mas um novo acontecimento cortou a tranquilidade. Uma explosão vindo da direção da barragem ensurdeceu a cena. Todos olharam para trás, e Judite sentiu um frio na espinha. O barulho violento ecoava como um presságio. E antes que pudesse compreender a extensão da destruição, uma onda brutal de água e lixo avançou como um monstro faminto. As pessoas começaram a gritar, tentando fugir, mas era tarde demais. A correnteza tragava tudo o que encontrava pela frente. Judite sentiu um terror horrendo enquanto lutava para permanecer de pé. Paulo a puxou, mas eles foram separados. O caos transformou-se em uma dança da morte. Corpos sendo puxados para a água. Pessoas gritando por ajuda. Judite observou enquanto Paulo se debatia.
e o desespero preencheu seu coração. Aquela mulher, aquela irmã que nunca conheceu, estava bem ali. Mas o que mais ela escondia? Judith gritava, mas a torrente de água abafava suas palavras. E no meio daquela cena aterradora, a mulher olhou diretamente em seus olhos. E Judith viu o reconhecimento. Era um pedido de ajuda. Mas então, num instante aterrador, a mulher caiu, arrastada pela força da correnteza. Judith estendeu a mão, mas sua própria insegurança a paralisou. Não! Gritou Judith, enquanto um gélido aperto lhe cortava o coração. O que estava acontecendo? Quem era realmente a mulher? O que mais ela sabia sobre Judith que a tinha levado àquele momento? Então, como num filme de terror, uma sombra escura surgiu no céu e outro helicóptero surgiu. Mais moderno, mais imponente. E de repente, algo ainda mais chocante. O símbolo da empresa que Paulo representava na cidade. Você sabe sobre isso? Questionou Judith, o pavor se espalhando. Paulo ficou em silêncio. A expressão dele dizia mais do que palavras. A luz do próximo helicóptero iluminou o tumulto ao redor, e Judith não sabia mais em quem confiar. Se no homem que agora parecia ser parte de algo maior, ou na irmã que se afundava na correnteza. E naquele segundo, a verdade era um labirinto, e Judith estava perdida. Judith ficou paralisada. A visão da mulher a poucos metros parecia um eco de sua própria imagem. A irmã? Isso não fazia sentido. O último pensamento que esperava em meio ao caos era encontrar alguém tão próximo a si. Seu coração disparou, a confusão dominava a mente e o desespero fazia suas pernas tremerem. O que está acontecendo? Murmurou Judith, os olhos fixos na mulher. A água do chão se misturava ao desespero ao redor. A mulher se aproximou, mas hesitou. Quando finalmente tentou falar, um grito ensurdecedor cortou o ar. Era como se um trovão tivesse explodido. Judith olhou para Paulo, que estava atrás dela, o rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Judith, precisamos sair! Gritou ele, puxando-a pelo braço. O pânico estava claro na expressão dele, e um sentimento de urgência a envolveu. Mas Judith estava paralisada, fixando o olhar na mulher. Havia algo em seu olhar que a fazia sentir como se conhecesse aquela desconhecida. A torrente de sentimentos estava prestes a transbordar. Mas antes que pudesse reagir, a mulher chamou. Judith, não sou apenas sua irmã. Estou aqui para te proteger. Judith ficou em choque. O que isso significava? Antes que pudesse formular uma pergunta, uma explosão soou atrás delas. E a pressão do ar mudou novamente. Instintivamente, Judith olhou para trás e viu que o helicóptero estava descendo rapidamente, girando como uma presa. Eles estão nos atacando! Alguém gritou na multidão, e o pânico se espalhou como fogo em palha seca. O helicóptero começou a disparar. Um estrondo de tiros ecoou, enquanto as pessoas correndo e gritando tentavam se salvar. Judith sentiu o chão tremer, as ondas de pavor a envolviam. A irmã, aqui, em meio a tudo isso, era uma loucura. E em um ato desesperado, a mulher estendeu a mão. Mas então, uma explosão repentina fez todo mundo se agachar. Judith se lançou para a frente, e no olho da confusão, a figura da mulher desapareceu atrás de fumaça. O rosto querido tinha sumido, e a dor de sua perda já a atormentava. A mulher! Gritou Judith, tentando erguer a voz acima do barulho. Precisamos encontrá-la!
Mas o caos estava generalizado. Pauzinho e a multidão estavam todos correndo e a turbulência fez Judite perder Paulo de vista. Todo mundo estava se afastando e seu coração disparou. De repente, um braço forte a puxou para o lado, jogando-a para trás de um barranco, longe dos disparos. Era Paulo. Ele estava ofegante e com o olhar aflito. O que aconteceu com ela? Judite berrou, assustada e confusa. Silêncio! Paulo pediu, apertando o braço dela com força. Foi então que ela ouviu uma voz familiar do outro lado do desespero. A mulher estava lá. Através da fumaça, ela gritou por Judite. Judite! Seu tom era imperativo e urgente. Judite começou a correr na direção do som. Cada passo parecia um milagre. Quando se virou na esquina da rua principal, encontrou a mulher encontrando um homem encapuzado na escuridão, trocando palavras em sussurros. Não! Não pode ser! Judite murmurou, parada, quando viu a expressão de alívio na mulher transformando-se em puro terror. Você não deveria estar aqui, disse o homem encapuzado, seu tom sussurrante ressoando em meio ao pânico. Judite teve certeza de que já viu aquele rosto antes. Mas onde? A mulher começou a gritar, e antes que Judite pudesse agir, o homem sacou uma arma. O tempo parou. Os sentimentos dela dispararam em todas as direções. Um misto insuportável de terror e reconhecimento. Por que ele estava ali? Em um movimento rápido, o homem virou-se para Judite, revelando seu rosto. O coração dela parou. Era um rosto que nunca esperava ver novamente. Um rosto que deveria estar enterrado em seu passado. Você! Seus lábios se moveram, mas as palavras não saíram. A reviravolta é a de cortar a respiração. O que o passado de Judite tinha a ver com tudo isso? Ela estava prestes a descobrir a verdade que poderia mudar tudo. Enquanto a fumaça envolvia tudo ao redor, Judite sentiu a realidade desmoronando sob seus pés. E um grito se formou em sua garganta. Sem qualquer som sair, as incertezas eram muitas e a confusão total. O que viria a seguir? Judite ficou paralisada. O rosto familiar diante dela era um misto de terror e esperança. O homem encapuzado estava ali, e a pergunta que coou em sua mente era insuportável. Por que ele está aqui? O que ele quer? Ela olhou para a mulher que poderia ser sua irmã e sentiu um aperto no peito. Era como se cada pedaço de sua vida tivesse encontrado uma nova conexão, ou uma nova razão para ser despedaçada. O homem, ainda em posição de ataque, olhava para elas como um predador. Era ele quem Judite não queria ver novamente. O que você está fazendo aqui? Ela não conseguia evitar as palavras, que saíram mais como um sussurro de pânico. Judite! A mulher tentou intervir, mas sua voz soava carregada de desespero. Ele não pode! Mas antes que pudesse terminar, o homem se virou e, num movimento rápido, disparou para o céu. Todos os olhares se voltaram juntos para o som do tiro. Mas o que realmente fez o mundo parar foi a luz que brotou do helicóptero. Uma luz forte e ofuscante que parecia engolir tudo à sua volta. As pessoas começaram a gritar e a correr, e Judite mal teve tempo de perceber que, dentro de um instante, aquela luz se transformou em algo diferente. Uma explosão mágica de cores. Judite foi atirada para o chão. O impacto a fez perder a respiração. O que havia acontecido? Em meio à fumaça, tudo era silêncio e caos. Enquanto se levantava, com dificuldade, uma figura surgiu entre as sombras. A mulher.
Ela estava lá, mas agora havia algo diferente em seu rosto. Uma expressão que refletia tanto medo quanto determinação. Ele não é quem você pensa que é, a mulher a informou. Mas Judite só conseguia olhar fixamente para o homem. O passado a atingiu como um tsunami. Não era apenas um espectro. Ele era parte de tudo que havia lutado para escapar. Como você pode dizer isso? Judite estava em estado de choque. E enquanto a multidão corria, ela ficou ali, presa entre os seus medos e a herança que agora tinha que encarar. O que você não sabe, a mulher começou, mas a voz dela foi abafada por alguém se aproximando. Preciso que você confie em mim, a mulher proferiu. Mas antes que Judite pudesse responder, o homem avançou e a realidade finalmente colidiu com a verdade. A multidão estava dispersa, e o dilúvio que antes era uma vitória do caos, agora começou a parecer uma armadilha. Judite olhou para o homem e reconheceu o sorriso dele. Um eco perdido de algum momento na infância. Aposto que você não esperava me ver novamente, não é mesmo? Ele disse, um tom sarcástico numa situação tão sombrinha. O mundo ao redor parecia parar. O helicóptero agora pairava, e as luzes não eram apenas um espetáculo, eram a iluminação de algo muito mais sinistro. Judite poderia sentir isso em cada nervo de seu corpo. O homem que tinha visto como um opressor, que tinha a imagem de um vilão que tinha escapado das histórias da sua infância, era, na verdade, uma sombra de seu passado pessoal. Ele não é seu inimigo, Judite. A irmã delas gritou. A urgência no tom dela fez com que o coração de Judite disparasse. Ele é a chave! Judite queria gritar. Não poderia ser verdade. As memórias dela estavam desmoronando uma a uma. Por anos, ela tinha vivido com o peso da culpa e da dor. Mas agora, tudo estava se revira. O que era real e o que era ficção em sua vida. Por que o homem estava ali? E qual era a conexão dele com tudo isso? E antes que pudesse raciocinar mais, algo disparou do helicóptero. Era mais do que uma bomba. Era uma onda de energia. Algo pulsante. Judite sentiu seu próprio sangue ferver enquanto a onda se espalhava. E um clamor de dor veio de cada direção. Era como se o céu tivesse se aberto. Enquanto a onda de energia criava ondas de pânico por todo lado, Judite se sentiu puxada para trás. Era como se uma força invisível a estivesse atraindo. E ao mesmo tempo, a irmã, a mulher que se parecia tanto com ela, estava lutando para ficar à frente, protegendo-a de algo maior. O homem, agora revelando sua verdadeira face, olhou diretamente para Judite e sussurrou. Você tem que decidir agora. Judite não tinha certeza de nada. Periodicamente, a verdade surgia como um quebra-cabeças, a chave que a levaria a um destino desconhecido. Mas o que havia a ser revelado? O que viria a seguir? A urgência das escolhas estava diante dela, e tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Judite estava paralisada. A luz pulsante do helicóptero cortava o ar, e sua mente girava como uma roda em pane. Ele é a chave! Aquelas palavras ecoavam enquanto seu coração batia acelerado. Mas o homem encapuzado a encarava, e uma onda de reconhecimento a atingiu como um relâmpago. Ele não era um estranho. Era alguém de seu passado. Alguém que uma vez significou tudo para ela, antes de se tornar uma lembrança amargurada. Como você está aqui? O pensamento surgiu,
mas suas cordas vocais estavam tão trancadas quanto a sua vontade de acreditar que tudo que considerava verdade, a irmã dela, a mulher que se parecia tanto com Judite, estava tentando se aproximar, mas a tensão no ar era palpável. Um vendaval de vozes fez seu coração acelerar. O mundo exterior estava desmoronando, mas a irmã parecia ser a última âncora. Judite! Ela gritou. O terror em seu olhar fez o coração de Judite apertar novamente. Você precisa ouvi-lo. Não podemos perder mais tempo. Mas o homem estava ali, agitado, um lobo em pele de cordeiro. Ele riu. Um som frio e desprezível. Então, do meio da multidão, uma explosão de luz e fumaça. O helicóptero começou a se mover. A energia liberada era como um curta-circuito. Judite tinha certeza de que tudo ia acabar. As pessoas começaram a correr, e Judite se viu sendo puxada pelo braço. Era Paulo. Seu rosto estava angustiado. Ele a arrastou para longe, mas Judite sabia que não podia sair sem entender. O homem encapuzado estava em seu campo de visão, rindo, e aquilo a deixava enojada. Não olhe para ele! Paulo gritou, pânico em sua voz. Mas não havia como desviar o olhar. Ele era o peso em sua vida, o eco do seu passado, que não poderia ser negado. Foi neste instante, com um movimento brusco, que o homem apontou para Judite. E numa fração de segundo, a luz do helicóptero se intensificou, tendendo para ela. A imagem do homem ficou distorcida. Sua voz cortou como uma faca. Está vendo? Você sempre foi a escolhida. Você não pode escapar. Judite sentiu o chão desaparecer sob os pés. Uma sensação de queda livre a dominou. A luz parecia abraçá-la, enquanto tudo ao seu redor se transformava em uma espiral de caos. As vozes se tornaram um turbilhão, e num momento tudo escureceu. Quando a escuridão finalmente deu lugar à luz novamente, Judite se viu em um lugar que nunca esperou estar. Era uma sala branca, fazia calor. Mas não era a temperatura que estava quente. Era a tensão, uma energia inflamável. Ao seu redor havia rostos familiares, mas não eram rostos de pessoas queridas. Eram rostos de figuras que tinham um lugar no seu passado. Homens e mulheres que pareciam estar esperando por algo. O que é isso? A confusão tomou conta dela. Então, uma mulher de cabelos grisalhos, que Judite reconheceu como uma figura importante da sua infância, se aproximou. Sua expressão era de tristeza. Você sempre esteve destinada a isso, Judite. Você é a peça principal no tabuleiro. As palavras soaram como um eco. Peça principal? Judite queria gritar, mas as palavras não vinham. Então a irmã entrou na sala, ofegante. Judite, você precisa escapar. Eles não são quem você pensa que são. Judite olhou para sua irmã, confusa, enquanto uma neblina se formava em sua mente. Quem são eles? A palavra ecoava. A mulher grisalha olhou para a irmã e fez um gesto. Judite sentiu a sala tremer. Não é apenas uma escolha, Judite. É sobre o legado. E a verdade que você ainda não conhece. Judite sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. As peças do quebra-cabeças estavam se montando, mas a imagem era distorcida. E antes que pudesse processar tudo, o homem encapuzado surgiu novamente na sala, seus olhos brilhando com uma intensidade ameaçadora. Você tem que decidir agora. E com isso,
Ele soltou uma risada. Judite olhou de um rosto para o outro, em um labirinto de sentimentos conflitantes. O que havia de verdade? O que ela realmente sabia? E no fundo, uma pergunta queimava sua mente como um fogo. Quem realmente era o verdadeiro Judite neste emaranhado de mentiras? Sua escolha agora moldaria não apenas sua vida, mas a vida de todos ao seu redor. Judite estava paralisada. A sala branca a cercava e os rostos conhecidos a observavam com uma intensidade assustadora. Todo o peso das palavras da mulher grisalha a atingiu como uma onda. A verdade estava além do que ela poderia imaginar. E, enquanto olhava para a irmã, sentiu que o tempo parava. Tudo se resumiria a um instante, mas um barulho ensurdecedor explodiu, fazendo com que o chão tremesse sob seus pés. A sala brilhou com a luz ofuscante do helicóptero que ainda pairava lá fora. A fumaça começou a se infiltrar pela abertura da porta e o pânico se espalhou como um fogo. Judite, em um impulso, tentou se mover, mas a mão da irmã segurou seu braço com força. Judite, você não pode desistir agora, a irmã disse, a urgência tornando sua voz mais grave. Foi então que o homem encapuzado avançou. Seus olhos brilhavam com algo obscuro e ele parecia mais ameaçador do que nunca. Com um movimento rápido, ele lançou algo em direção a Judite. Ela não teve tempo de entender. Uma explosão de luz irrompeu na sala. Tudo virou confusão. Judite foi empurrada para trás e a irmã gritou. No meio do turbilhão, algo dentro de Judite despertou. Ela se lembrou das palavras da mulher sobre escolher e decidir. Aguarde! Gritou Judite, tentando recuperar o controle. Mas já era tarde. O homem tinha se afastado e a luz pulsante começou a se espalhar, envolvendo tudo o que estava à sua frente. Era um espetáculo confuso. Com cada batida de seu coração, as imagens de sua infância e momentos de dor se misturavam àquele momento caótico. Ela viu a mulher grisalha sendo lançada para o chão. E então ecoou algo nunca antes ouvido. Uma verdade devastadora que cortou o ar. Judite, você é a filha que ele sempre quis. A mulher grisalha gritou, drenando a força de sua voz. Judite ficou paralisada. A sala pareceu parar. Tudo o que ela conhecia, tudo o que acreditou ser seu legado, desabou com aquelas palavras. O homem encapuzado a olhou com um misto de triunfo e desprezo. Sim, você não é apenas uma sobrevivente. Ele disse, a voz reverberando de poder, como se as revelações estivessem sendo reveladas em camadas. Você é a herdeira de um legado que foi escondido por muito tempo. Era um choque profundo. Judite não sabia como reagir. Sua mente girava. As peças do quebra-cabeças estavam se montando. Mas o que cada nova revelação significava para sua vida? A irmã dela olhou diretamente nos olhos de Judite, lábios tremendo. Essa não é a verdade final. Você precisa. Mas antes que pudesse terminar, outra atordoante explosão de som ecoou. As paredes começaram a se desintegrar e, com isso, uma verdade ainda mais profunda surgiu no ar, insuportável e reveladora. Cadeiras e mesas se quebraram ao redor e Judite se viu no caminho de um dos destroços. Ela entendeu que não seria apenas a sua vida que estava em jogo. Era a vida de todos que a cercavam. A luz que invadia o espaço era uma confirmação de algo vital, algo que ela não havia sequer começado a entender. E enquanto o caos envolvia tudo ao redor, Judite finalmente se deu conta. Sua escolha não envolvia apenas se aceitar,
como a herdeira de um legado. Ela era também a chave que poderia abrir a porta para o que anteriormente era desconhecido e aterrador. Ou então, aquela decisão poderia ser o estopim para o maior desastre que a humanidade já presenciou. Justo quando a sala estava prestes a desmoronar, algo dentro de Judite começou a agitar-se. Ela percebeu que tinha de enfrentar o horrível, mesmo se isso significasse arrays de decisões difíceis. A verdadeira batalha apenas estava começando, e a próxima escolha que ela fizesse mudaria o curso de tudo, não só da sua vida, mas de todos ao seu redor. E no fundo, a pergunta paralisante ecoava em sua mente: qual caminho escolher? Sabendo que o destino de todos poderia estar em jogo. Judite estava paralisada. O impacto das palavras da mulher grisalha ainda reverberava em sua mente. Você é a filha que ele sempre quis. O chão tremeu sob seus pés e o ar ficou pesado. Os rostos ao seu redor pareciam se esvair, um borrão de confusão. E então, no meio da luz que invadia a sala, algo tomou forma. A porta se abriu com um estrondo. Um grupo de pessoas emergiu, armados e com olhares frios. Judite reconheceu alguns rostos. Eram colaboradores do homem encapuzado, e todos eles pareciam ensaiados para a cena que se desenrolava. O caos estava apenas começando. Alguém gritou do fundo da sala: "Ela não pode saber a verdade!" A voz soava desesperada. Judite sentiu um aperto no peito. O que mais estava escondido? A irmã a puxou pela mão, os olhos brilhando de medo. "Precisamos sair!" Mas Judite só conseguia olhar para o homem. Ele estava rindo, mas não era um risinho qualquer. Era burlão, como se cada momento trouxesse mais prazer para ele. O que ele estava planejando? Todos na sala estavam com medo dele. E com razão. Você acha que pode escapar, Judite? É parte de tudo isso. Ele se aproximou. A verdade sempre encontra um jeito. E nesse instante, a sala começou a tremer. Os colaboradores se mobilizaram, recriando uma barreira entre Judite e a saída. O estalo ecoou e uma das paredes cedeu. Judite percebeu que a estrutura começava a desmoronar. As luzes piscavam e uma sensação de desespero tomou conta. Enquanto isso, a irmã olhou para Judite com uma expressão que poderia ser descrita como perda. "Me escute! Temos que ir!" Então, um estrondo. O teto desabou em uma chuva de escombros e Judite sentiu uma onda de pânico. Mas tudo mudou. Por trás da fumaça, uma figura conhecida surgiu. Era Sofia, uma velha amiga de infância que Judite não via há anos. "Judite!" ela gritou, o olhar desesperado. "Eu estou aqui para te ajudar." Judite estava ainda mais confusa. O que Sofia tinha a ver com tudo isso? Antes que pudesse dizer qualquer coisa, o homem encapuzado se virou. "Você não deveria estar aqui." A tensão era palpável. Sofia hesitou. E, de repente, uma melodia suave começou a tocar. Era uma música que Judite conhecia. "Sofia, é você?" perguntou Judite perplexa. Sofia, com um olhar ofegante, respondeu: "Sim, eu tenho que te contar." Mas a voz dela foi interrompida quando uma explosão fez o chão tremer ainda mais. A sala parecia presa em um pesadelo e Judite queria entender o que estava acontecendo. "Você tem que escolher, Judite!" gritou a irmã, puxando ainda mais para perto. Mas Judite olhou para Sofia, esperando por respostas. "O que você sabe?" perguntou, a urgência crescendo. Murmúrios se espalharam pela sala. "Você precisa saber a verdade sobre sua família." Judite engoliu em seco. "Sobre seu pai.
Antes que pudesse terminar, os homens armados começaram a agir, e o caos irrompeu na sala. O que mais havia escondido? O que isso significava? Judite sentiu sua respiração falhar. O passado não só estava alcançando-a, estava prestes a engoli-la. Enquanto as paredes do lugar se desintegravam, sua mente fervilhava. Sofia ergueu uma mão como se quisesse protegê-la. Eu sei o que aconteceu. E você precisa saber. Judite olhou em volta desorientada enquanto o tempo parecia parar. Tudo estava prestes a mudar novamente. Poderia Sofia ser confiável? O que ela revelaria? Uma reviravolta estava se formando e simbólica, como um giro inesperado que deixaria Judite sem chão. Eu sou sua irmã, Judite. Sua voz, gravada com dor e determinação, ecoou como um grito profundo na escuridão. A realidade dela não fazia mais sentido. Judite se viu em um impasse. O que viria em seguida não era apenas uma escolha, era uma nova vida se desdobrando diante dela. E essa novidade poderia ser a chave para sua liberdade ou seu mais profundo tormento. Judite estava quase paralisada, seu coração pulsando descontroladamente. A revelação na sala branca parecia uma tempestade de emoções. Ela olhou para a irmã, suas palavras ainda ecoando. Você é a filha que ele sempre quis. O chão tremia, mas esse não era o único tremor em seu coração. Judite, você precisa decidir agora, instou Sofia, com os olhos arregalados, sua voz cortante como vidro. Judite voltou-se para elas, pés se movendo em um espaço apertado e cada vez mais ameaçador. O homem encapuzado não estava longe, e seu olhar era um abismo profundo. O que ele queria? O que isso significava para o futuro? E então um barulho ensurdecedor, um estrondo de luz e tubo de metal começou a desmoronar. Foi como se o tempo parasse por um instante. Judite se lembrou de tudo que passara, todo o sofrimento e perda, e o peso de um legado que não escolhera. A luz a envolveu em uma barreira entre a dor e a esperança. Enquanto tudo ruía ao seu redor, a certeza começou a tomar forma. Eu sou mais do que isso! Gritou Judite, a voz brotando de dentro como um grito de guerra. Eu posso escolher meu próprio destino! E no meio daquele caos, ela se virou para o homem encapuzado. Eu não sou a herdeira de ninguém! Algo brilhou em seu olhar. A sala começou a vibrar e Judite viu que a luz não era uma prisão, mas uma passagem. A ideia de liberdade a consumiu, uma centelha que iluminou o desespero. As pessoas começaram a se mover ao seu redor e o poder do que realmente era estava despertando. Sofia avançou para perto. Vamos, Judite! Nós podemos! O que quer que você escolha, faremos juntas! A força nas palavras dela empoderou Judite. Lembrou-se do calor da mão da irmã e isso era tudo o que precisava. Então uma onda de energia os envolveu e o homem encapuzado gritou de raiva. Mas Judite fez questão de não olhar para trás. A conexão que fez com a irmã foi o que a levou à dianteira. Eram mais fortes juntas. Um passo de cada vez, implorou Sofia, e Judite sentiu seu coração inflar. As paredes começaram a ceder. O peso do passado desmoronando. Elas estavam saindo. Assim que cruzaram os escombros, o mundo exterior as revelou em uma luz radiante. Chuva e brisa encheram o ar. A tempestade tinha passado. Judite olhou para o céu, finalmente livre para respirar. Mas na distância, a figura do homem ainda estava lá, uma sombra no horizonte. Ele não desaparecera por completo. Judite sabia que tinha que encarar esse conflito e, mesmo sem respostas, sentia que tinha força para enfrentar o que estava por vir.
O futuro era incerto, mas agora ela escolhia. E já não estava sozinha. Vamos, disse Judite, olhando para Sofia. Não vamos parar até entendermos tudo. A irmã concordou, um sorriso de determinação no rosto. Assim, as duas mulheres caminharam em direção ao desconhecido. Judite sabia que a luta estava longe de terminar, mas uma coisa era clara. Elas estavam prontas para enfrentar qualquer tempestade que viesse. E naquele momento, a esperança renascia. Antes que a cena escurecesse, uma sensação de urgência tomou conta. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso realmente ajuda nosso canal. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.